Aleluia. Vamos ler o Salmo de número 100. Porque o Senhor é bom. Vamos nos colocar de pé, dar início a este culto de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Deus bendito e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, nesta tarde. Nós entramos nos seus átrios com hinos e pelas suas portas com louvor. Nós entoamos, Senhor, louvores a Ti, porque o Senhor é digno, o Senhor é misericordioso. E queremos estar firmes, Senhor, até aquele grande dia em que entraremos pelas portas dos céus para Te louvar e bendizer na Tua presença, face a face. Quando seremos conhecidos da mesma forma em que somos conhecidos hoje. Pedimos que o Senhor venha se revelar nesta noite, Pai. Dê-nos a porção de cada dia, dê-nos a porção de hoje, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai. Recebe o louvor da Tua igreja, que com alegria Te entoamos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor já se faz presente neste lugar, Pai. Nós viemos aqui Te adorar, Jesus, porque nós somos adoradores. Nós somos adoradores e nós Te adoramos em espírito e em verdade, Jesus. Receba nossa adoração, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do Teu olhar. Tu és
Eu sei que lá estás, seu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me solta. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas é uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, vencendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha vida se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Quantos podem gritar? Sobrevivi. Hey, 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 hey. Sobrevivi. Aleluia. Deus bendito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você é um sobrevivente, amém? Aleluia. Nós somos Louvado sobreviventes. seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, gostaria que você pudesse fechar os seus olhos aí onde você está. Gostaria que você pudesse acalmar a voz do teu coração. E queria que você pudesse agora, nesse ambiente de adoração, entronizar o Senhor. Não fique preocupado com quem ainda não chegou, com quem não veio. Aleluia, Jesus. Nós somos adoradores, nós adoramos independente de número de pessoas, independente de igreja cheia, nós adoramos para Jesus. Então nesse momento, começa a elevar os seus pensamentos. Essa canção que nós vamos cantar agora, essa canção na verdade eu tenho ela como uma oração. Nós vamos pedir Jesus para nos ensinar a tocar o coração dele. Glória a Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Declare isso bem alto. O verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer o meu frio coração com teu amor.
abraça-me, abraça-me e cura-me, e cura-me, e unge-me, e unge-me, e toca-me, e toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Oh, vem, Senhor, vem aquecer o meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, 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 e unge-me, e unge-me, e unge-me, toca-me, e toca-me, e toca-me, abraça-me, 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 cura-me, 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 e unge-me, e unge-me, e unge-me, e toca-me. Oh, abraça-me bem alto pra Jesus. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Cura-me, cura-me, e unge-me, unge-me, Senhor. Toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, reina em mim, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me e cura-me, e cura-me, e unge-me, e unge-me, e toca-me, e toca-me. Declaramos, Senhor, que Tu és santo, que não há outro, Senhor, digno de receber toda adoração. Nos envolva, Senhor, com Teu abraço. Nos envolva, Senhor, com Teu abraço. Oh, nos envolva, Senhor.
vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Oh, vem, vem, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Oh, vem sobre mim com teu manto. Reina em mim, reina em mim com tua glória. Pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto. Reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aplaude o Senhor bem forte. Sinta a presença de Deus aqui, amados. O Senhor diz que, independente do número de pessoas, onde estiver 1, 2 ou mais reunido no meu nome, ali eu me farei presente. Então nessa tarde eu creio que Deus ele está fazendo algo novo nas nossas vidas. Eu creio nisso, eu creio. Vamos declarar que se o trovão e o mar vier, o Senhor ele faz acalmar. Cobre-me, declare com tuas mãos, com tuas mãos, declare com poder, com poder. Vem me esconder, Senhor. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Declare, minha alma está, oh, segura em ti, Jesus, segura em ti. Declare, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo, oh, sobre a tempestade, oh, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, declare mais uma vez. Segura em ti,
Sabes bem, ergue a tua voz. Sabes bem que em Cristo firmeza. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Mais uma vez, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, oh, que és Deus. Aleluia. A igreja se assenta por um minuto. Glória a Jesus, santo e maravilhoso, bendito. Como é bom adorar ao Senhor. Oh, aleluia. A igreja é o quartel-general, onde os soldados se reúnem para receber do seu general as instruções, o alimento. Aleluia. Quantos soldados do Senhor Jesus temos aqui? Aleluia. Nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de vitória. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 116. Graças a Deus. Aleluia. Salmo de número 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho de tua serva. Soltastes as minhas ataduras.
Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Este salmo é uma poesia feita em gratidão ao Senhor pela salvação, por tantas coisas que o Senhor tem feito. E a gente não pode ser mentiroso ao ponto de falar que o Senhor não tem nos livrado. Nós temos visto isso. Como diz o Salmo, cordéis de morte têm cercado toda a humanidade. E nós temos nos visto em alguns momentos em aperto e tristeza, com angústias no nosso coração. Mas é Ele quem tem nos guardado, é Ele que tem nos salvado. E por isso, o salmista ele fala que ele pode dar ao Senhor por tantos benefícios, por tudo que o Senhor tem feito. E da mesma forma hoje, que venhamos a perguntar, o que nós podemos dar ao Senhor? O salmista encontrou as suas próprias respostas. Ele vai para o cálice da salvação, ou seja, ele vai aceitar do Senhor que Ele pagou o preço pelos nossos pecados e que Ele nos salvou da perdição e que Ele tem nos salvado a cada dia das muitas dificuldades que temos enfrentado. Invocarei o nome do Senhor. Algumas pessoas pensam que basta Deus existir para nos salvar. Não, nós precisamos invocar o nome dEle. Nós precisamos apresentar a Ele as nossas petições para que Ele venha nos atender. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Voto significa promessa. Promessas que fazemos ao nosso Deus. Está chegando aí a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E é comum nós fazermos pedidos ao Senhor. E quando chega o final do ano, a gente quer ver todos aqueles pedidos sendo cumpridos, sendo realizados por Deus. Agora, que bom seria se também, quando da mesma forma, na virada de cada ano, a gente promete ao Senhor tantas coisas, que ao final do ano a gente possa ver que nós cumprimos tudo aquilo que prometemos. Tantas pessoas na virada do ano prometeram ser dizimistas fiéis. Alguns conseguiram, outros não se esforçaram, porque a decisão é individual. Tantos prometeram ofertar tantas coisas, dedicar tanto tempo, dedicar tantas coisas. Alguns cumpriram, outros não. Mas o ano não terminou. E ainda dá tempo de você cumprir os seus votos. Tudo aquilo que você prometeu ao Senhor, seja um voto financeiro, ou seja um voto de dedicação, de atitude, de mudança de comportamento, seja qual for a promessa que você fez ao Senhor, cumpra, porque Ele é fiel e nós precisamos ser fiéis a Ele, porque Ele não muda e nós precisamos ser perfeitos como Ele é perfeito. Que nesta hora nós venhamos entregar ao Senhor tudo aquilo que temos prometido, que temos dedicado, que seria dele, que verdadeiramente nós entreguemos nas mãos dele. Coloque-se de pé nesta hora. Se você prometeu que a sua vida é do Senhor, consagre a Ele mais uma vez. Se você prometeu que você não iria ficar preocupado com dinheiro, que você iria depositar as suas ofertas e o seu dízimo na casa do Senhor, que se cumpra, que se faça dessa forma. Eu vou orar por você. Oh meu Deus e meu Pai, a tua igreja está aqui, Senhor, de pé diante do Senhor. Nós temos te oferecido sacrifício de louvor, nós temos invocado o teu nome, mas algumas vezes, Senhor, temos sentido dificuldade em ser fiéis, em cumprir as nossas promessas que fizemos perante ti. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer e que o Senhor desperte em nós um espírito inabalável,
uma intenção fiel, Senhor, de cumprir as nossas promessas. Que aquele, Senhor, que prometeu ofertar a Ti, venha ofertar. Que aquele que prometeu ser fiel no dízimo, que ele seja fiel. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Recebe, Senhor, aqueles que são fiéis e que nesta noite vêm dedicar a Ti tudo aquilo que prometeram. E muito mais, eu tenho certeza, porque muitas vezes nós pensamos que seremos capazes de oferecer um tanto, mas o Senhor tem sido tão bondoso que nós temos te oferecido muito mais. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa fidelidade, Senhor, porque te amamos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode ofertar ao Senhor. Som. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração me tocar. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me aquieta minha alma, faz meu coração me tocar. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Eu espero que fique ecoando na sua mente essa última frase deste hino. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amados, eu gostaria de permanecer no Salmo 116, que foi lido para o momento da oferta. E a palavra que eu tenho para falar hoje é uma conversa, na verdade. Porque eu tenho visto que toda essa comoção mundial tem fortalecido a fé de alguns, mas tem enfraquecido a fé de outros. Porque nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a muitas angústias, nós estamos sujeitos a todas as lutas e tudo o que acontece na face da terra. Nós estamos aqui. Mas a gente precisa se lembrar da oração que Jesus fez horas antes dele ser entregue. Ele orou ao Pai e ele falou: não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. O Senhor Jesus orou por cada um de nós, pedindo a Deus que nos livre do mal. A gente precisa entender que mesmo com esse livramento do mal, desde sempre o ser humano nasce, cresce, vive a sua vida e morre. Todos nós vamos morrer, a não ser aqueles que se acharem fiéis no momento em que coincidir com a volta de Jesus. Estes serão arrebatados no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Tudo que tem para acontecer com a gente está escrito. E existe um dia determinado por Deus
para a gente morrer. Isso vai acontecer. Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não goste, nós não nascemos, nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente, assim como o nosso Deus vive eternamente. A única diferença é que Deus, Ele nunca nasceu. Ele vive desde sempre e Ele vive para sempre. O ser humano tem um dia de nascimento, mas foi criado para ser eterno, como Deus, para ter a vida eterna. Mas o pecado, seja o pecado original, ou seja o pecado que cada um cometeu, faz com que a morte permaneça, ainda, por enquanto, no nosso meio. Porque a promessa que temos de Jesus também é que assim como Ele venceu a morte lá na cruz, nós teremos esse nosso corpo glorificado, assim como o dele foi glorificado. O Senhor Jesus, depois que ressuscitou, Ele apareceu em carne, porque Ele ressuscitou em carne. Ele apareceu para os seus discípulos e para alguns daqueles que creram. E até mesmo aqueles que estavam ali na redondeza, viram Jesus. Mas Jesus tinha um corpo já glorificado, tanto que Ele passava pela parede, né? Os discípulos estavam num quarto fechado, atemorizados, amedrontados, porque Jesus tinha sido morto e eles estavam ameaçados de morte também. Então eles estavam juntos, eles estavam orando, mas eles estavam apavorados, com medo de morrer. Assim como muitos hoje se encontram enclausurados no isolamento social, seja por ordem do governo, ou seja por um isolamento que já vivia muito antes da pandemia. Pessoas apavoradas por causa de circunstâncias que viveram, por traumas que sofreram. Mas o Senhor Jesus entrou naquela ocasião, por aquela porta. Ele passou pela porta, não. Ele passou pela parede. E Ele disse: paz seja convosco. Fiquem em paz. Fiquem em paz. E aí Jesus ali se apresentando, vivo na presença deles. Foi difícil para eles acreditarem. Tomé pediu para tocar nas mãos de Jesus. E Jesus falou: toma, Tomé, toca, sou eu mesmo aqui em carne e osso, aqui ressuscitado. Você pode acreditar. E o Senhor Jesus, Ele nos fez tantas promessas, Ele nos ensinou tantas coisas. Mas a gente precisa, de novo, ouvir dEle: paz seja convosco. Vocês precisam acreditar em tudo que eu te falei. Eu falei que vocês iam passar por dificuldades, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder nos céus e na terra. E a gente precisa ter bem claro na nossa mente quem nós somos nesta terra. Nós não somos a maioria das pessoas que andam perdidas. Nós já fomos achados. Nós somos chamados. E nós aceitamos esse chamado. E hoje nós estamos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. Aquele que pode todas as coisas. A gente não vai ser negligente. A gente não vai fingir que nada está acontecendo. Não é isso. Mas a gente precisa acreditar em tudo o que Ele nos diz.
do Senhor está repleta de promessas e encorajamentos. E a gente está nessa terra, a gente vive, e a gente precisa ter a consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Pode ser que algum cristão, como nós ouvimos falar, morreu de coronavírus, sim. Sim. Cristãos também morrem de ataque cardíaco. Cristãos também morrem de tantas coisas. Os cristãos também morrem. Eles não são ainda. Nós não somos imortais neste corpo. Porque a Bíblia explica sobre isso. Nós precisamos ter os cuidados. Nós precisamos, sim, ter cuidados. Mas nós não podemos ficar amarrados por este medo, por esta angústia, por esta opressão maligna, porque nós sabemos que o medo é um demônio lançado pelo inferno para nos atormentar. Então nós, desde o início desta pandemia, os psiquiatras, a Associação de Psiquiatria, os psicólogos já sabiam que a repercussão desse vírus não seria somente no corpo físico. Seria um estresse emocional, seria o pânico atormentando a população mundial. Então eu espero que pelo menos deste pânico, pelo menos deste medo, pelo menos desta assolação, o povo de Deus se veja livre. Pelo menos disso. Se muitas vezes a tua fé não é suficiente para acreditar que se você pegar o coronavírus é a vontade de Deus, se você não pegar também é a vontade de Deus. Porque nós fazemos a nossa parte, mas nós sabemos que algumas pessoas, mesmo cumprindo todos os protocolos, se contaminaram. Nós sabemos, nós ouvimos relatos disso, né? Quanto mais aqueles que não cumprem protocolo nenhum, né? Se eu ponho a mão no vírus, eu vou pegar o vírus. Isso é simples. Simples e certo. A reação de cada um é que vai depender da história, da vida de cada um. Não é verdade? Mas se os cristãos acreditassem verdadeiramente naquele que é poderoso para os guardar, passaria pela enfermidade, seja para serem curados, ou seja para se encontrarem com o Senhor, em paz. Não que uma enfermidade seja uma boa coisa, uma coisa fácil para se passar, mas a gente pode passar em paz. E quanto mais os que invocam ao Senhor e alcançam do Senhor a cura, porque nós precisamos acreditar também que Ele cura. Porque Ele cura. Ele falou que nós temos poder sobre as enfermidades, assim como temos poder sobre os demônios, porque Ele nos deu este poder no nome dEle. E o Salmo nos diz: eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Que adiantaria eu clamar ao Senhor e pedir a Ele que salvasse a minha alma, se eu não acreditar que Ele vai me salvar? É por isso que muitos se esfriaram, porque preferiram dar ouvidos à opressão do medo, preferiram dar ouvidos a essas tragédias, a este apavoramento, a este pânico mundial. Não podemos negar que o vírus existe, ele existe, gente. A gente não pode se confundir. A gente não pode permitir que a nossa mente fique confusa.
Mas da mesma forma, não podemos entregar a nossa mente ao desespero. Nós precisamos acreditar que Ele é poderoso para nos manter de pé. E aí faz sentido este salmo. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Se eu não acreditar que o Senhor vai me ouvir, eu não vou nem clamar. Porque seria como eu clamar para uma parede me salvar, para uma parede me curar. Eu clamo ao Senhor porque eu sei que Ele me ouve. Nós precisamos ter em mente, assim como na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foram hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. Então eles eram hebreus, eles serviam a Deus, eles conheciam e guardavam os preceitos, os mandamentos de Deus. Mas toda a população pecou. Então eles também foram, junto com aquele exílio, eles foram enviados para a Babilônia. Mas ao chegarem lá, eles não se apavoraram. Todo mundo foi levado cativo, todo mundo foi levado preso, então agora nós estamos perdidos. Não! Seja no cativeiro, ou seja na terra prometida, nós continuamos sendo servos de Deus. Porque não faz diferença a circunstância, não é a circunstância que vai dizer a quem eu sirvo. É a fidelidade que eu tenho por aquele a quem eu sirvo. Se tudo está bem, eu sirvo ao Senhor. Se não está bem, eu sirvo ao Senhor. Se eu estou com saúde, eu sirvo ao Senhor. Se eu não estou com saúde, eu sirvo ao Senhor. Se eu creio que o Senhor me sustenta, na hora que eu estou com o meu emprego garantido, com o dinheiro na conta bancária, eu preciso crer que o Senhor me sustenta quando eu estou desempregado e quando o dinheiro acaba. Ele continua me sustentando. A minha fé não pode se abalar por causa das circunstâncias. Porque Deus não muda. As circunstâncias mudam. Algumas pessoas mudam e tomara que mudem para melhor. Mas Deus não muda porque Ele já é perfeito. Se você acreditou na fidelidade do Senhor no momento em que estava tudo bem, você precisa continuar acreditando na fidelidade do Senhor no momento que as coisas estão abaladas. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Se você está ouvindo a minha voz, se você está aqui, é porque o Senhor tem te sustentado. Ele tem te feito bem, não tem motivo de ficar preocupado. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. Se você não crê, você não crê. Mas se você crê, creia. Algumas vezes eu faço como... Eu não lembro a passagem. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Quando eu prego, eu fico tão tensa que eu não consigo nem beber água. Tem uma passagem que chegou uma pessoa para o Senhor Jesus e falou: Senhor, vai lá. Eu não lembro, acho que ele pedia a cura do seu filho. Senhor, cura o meu filho. E o Senhor Jesus virou para ele e falou assim: você pode crer? E eu imagino se Jesus perguntasse para mim se eu posso crer, eu ia falar: ai, Senhor. Eu ia responder o mesmo que ele, eu ia cair no chão e eu ia chorar. Ai, Senhor, eu não sei se eu posso crer não, o Senhor me ajuda a acreditar. Porque eu sei que eu preciso crer, mas eu não sei se eu consigo crer. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a crer. Então me ajuda, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu preciso acreditar. A gente precisa acreditar, sabe por quê? Porque a salvação é pela
fé. Se você não acreditar que você vai ser salvo, que você vai ser curado, que você vai ser livre, que a provisão vai chegar, que as coisas vão acontecer, elas não vão acontecer. Ah, mas já pensou se eu acredito e não acontecer? Aí você pede a Deus para acreditar um pouquinho mais. Ou você confia que não é a vontade de Deus. Mas você precisa confiar. Ah, eu pedi tanto a cura do meu filho, seja lá o que for, o seu parente, eu pedi tanto a cura de fulano. Teve uma irmã, graças a Deus na nossa igreja, graças a Deus, porque eu creio no poder da unção que aconteceu aqui e das orações que sempre são feitas por todos que pedem oração. Eu creio na oração da igreja. Graças a Deus, não tivemos perdas na nossa igreja. Ninguém aqui, alguém ouviu falar de alguém que morreu aqui na nossa igreja? Tem gente morrendo para tudo quanto é lado aqui, ninguém morreu. Ah, nós somos especiais? Eu acho que sim. Porque nós cremos. E nós oramos, e nós pedimos, e o Senhor tem concedido. Isso quer dizer que não vai morrer ninguém? Não quer dizer. Mas a gente precisa acreditar e a gente precisa pedir. E até agora, graças a Deus, Deus tem nos atendido. Alguns irmãos vieram a falecer de outras coisas. Porque todos têm o seu tempo, como já foi dito desde o início. E se alguém morrer de Covid, também pode ter sido o tempo dessa pessoa morrer de Covid. Certo? A gente precisa acreditar. Sumiu aqui da minha frente. No versículo 15 que fala: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então nós precisamos acreditar que nós somos pessoas especiais, sim. Porque se nós não fôssemos especiais, a Bíblia não estaria dizendo isso aqui. Que até o momento da nossa morte é especial para Deus. É marcada por Deus. E a gente precisa confiar. Que as coisas na nossa vida não acontecem por acaso. É claro que as nossas decisões vão mudar os planos de Deus. Se eu decidir que eu vou me matar, eu vou me matar. E aí eu vou morrer fora do tempo de Deus. E eu vou receber a condenação. Se eu decidir que eu deliberadamente não vou tomar os cuidados para me proteger, seja dessa doença ou de qualquer uma outra, eu vou adquirir esta doença. Porque eu deliberadamente decidi que eu vou contrair uma doença, eu vou contrair essa doença. Isso é óbvio. Agora, certas coisas fogem ao nosso controle, à nossa capacidade de evitar. Algumas pessoas, eu ouvi na semana passada, servos do Senhor, tementes ao Senhor, que obedeceram à quarentena, ao isolamento social, que fizeram tudo bonitinho esse tempo todo e contraíram o Covid. Contraíram. Porque o vírus está aí. O vírus está aí. E o máximo que a gente faz é retardar este processo, que foi o que eles falaram o tempo todo, né? De abaixar a curva, para ninguém ficar para não acontecer de todo mundo ficar doente junto. Mas a curva, abaixar, não é assim? A curva aplainar. Mas essa curva significa que não fica todo mundo ao mesmo tempo, mas que fica um bocadinho de cada vez. Mas o que vai acontecer? Todo mundo vai pegar. Alguém falou alguma coisa diferente disso? O tempo todo as autoridades falaram que o isolamento social era só para abaixar a curva. Não era para reduzir a quantidade de contaminados. Ninguém nunca falou isso. Eu não estou aqui para dizer
nada a respeito das autoridades. Não vou incentivar, não incentivo ninguém a desobedecer a autoridade. Nós estamos aqui para obedecer às autoridades. O que a gente precisa é acreditar naquilo que a gente tem confessado. Que é o Senhor quem nos dá saúde, que é o Senhor quem domina na nossa vida, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E daí você precisa saber quem você é. Se você é um que ainda não conhece o Senhor, ou se você é um eleito, ou se você se qualifica como um santo do Senhor. A decisão é pessoal. Assim como a gente acredita na salvação, de que quando a gente morrer, a gente vai estar com o Senhor eternamente e viver eternamente, a gente precisa acreditar nas promessas que Ele nos fez para esta vida ainda. Para encerrar, oh, aleluia, glória a Jesus, maravilhoso, bendito. A gente abre a Bíblia e vê tanta coisa, meu Deus. Só um minutinho. Eu preciso achar o texto certo. Marcos capítulo 16. A partir do versículo 15. Aleluia. O Senhor Jesus é o mesmo, amém? Nós precisamos acreditar que todas as obras que Ele fez enquanto esteve aqui na terra foi para nos ensinar, para fazer as mesmas obras, porque foi isso que Ele falou para a gente fazer. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais, aqui nesse momento ele não falou assim: vai seguir os apóstolos de Cristo. Estes sinais vão acontecer pela palavra do apóstolo Pedro, pela palavra de apóstolo Paulo, pela palavra de Tiago, pela palavra daqueles que estão comigo. Não foi isso que Jesus falou, não. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, como pode uma enfermidade colocar o povo de Deus amedrontado? Não pode. Não pode. A gente precisa acreditar naquilo que Ele nos diz. E Ele nos deu
este poder, mas é para os que crerem. Oh, Senhor, ajuda na minha incredulidade, porque eu preciso crer. Eu preciso crer. E eu preciso ser curada. A vida do justo, a palavra diz, que é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? É o nascer do sol, que começa fraquinho, muito bonito, muito lindo o nascer do sol, mas é fraquinho. E aí o sol vai levantando, e vai brilhando, e às 9 horas da manhã já está esquentando tudo, já está iluminando tudo, mas ele ainda vai subindo, e ele ainda vai subindo, até chegar ao meio-dia, que está fervendo tudo. A luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, se hoje você orou por um enfermo, se hoje por um acaso você expulsou um demônio e as coisas não aconteceram, não é para você desanimar e pensar que Deus não te ouviu. É porque a tua fé precisa ser aperfeiçoada. Talvez você ainda precise abrir mão de alguns pecados, pedir perdão a Deus, porque a Bíblia também diz que Deus não ouve a pecadores, mas aos justos. Uma vez lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós precisamos colocar a nossa fé em prática, e exercitar, e acreditar. Então, se não aconteceu agora, talvez não tenha sido a nossa oração a vontade de Deus, ou a gente não tenha aplicado a nossa fé. Mas nós não precisamos, nós não podemos pensar que é Deus que não cumpre as suas promessas, porque senão vai tudo por água abaixo. Se você não acreditar que Deus é fiel, que Deus é esse que você serve? Que possamos sair daqui, amados, crendo e pedindo a Deus, aumenta a minha fé, porque eu preciso ver, eu preciso desfrutar de todas as promessas. Então eu desafio você, ao sentir uma dor, ao sentir um mal-estar, coloque a tua fé em prática. Ao você perceber algum problema, ou ir ao médico fazer um check-up e identificar que algo no seu corpo não está indo bem, põe as mãos sobre si mesmo e repreenda essa enfermidade e determine a cura e manda esse capeta embora. E quanto mais se você vir alguém falando para você que está enfermo, não sinta vergonha do que o Senhor te entregou. Não pense que Ele não vai fazer o que Ele prometeu. O teu papel é acreditar, é impor as mãos sobre este enfermo e determinar a cura, no nome de Jesus, porque ele vai ser curado. Liberte-se. Deixe de ser refém das circunstâncias e comece a dominar a situação. Comece a acreditar naquilo que você diz que acredita. Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Se neste momento eu quero que você entenda que se você estiver com algum pecado que não foi confessado, você precisa se consertar com o Senhor.
Peça ao Espírito Santo que sonde o teu coração e diga para você o que é que você tem feito que não está agradando a Ele. E se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa, peça ao Senhor perdão. Diga para Ele que você não quer mais desagradar a Ele. Que você quer fazer o que agrada a Ele somente. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Abra mão das suas vontades e viva a vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E agora peça ao Senhor para colocar fé no teu coração. Peça, ore agora. Abra a tua boca. Abra a tua boca e peça ao Senhor. Oh, meu Deus, coloca fé no meu coração. Coloca fé, Senhor. Não somente a fé natural, mas a fé sobrenatural, Senhor. A fé que o Senhor me dá, Senhor, não somente a vida eterna, a salvação, o perdão dos meus pecados, mas a fé de que o Senhor me liberta dos demônios, de que o Senhor me cura das enfermidades, de que o Senhor me livra do mal e de que o Senhor me usa para operar todas essas coisas na vida daquelas pessoas em quem eu puder tocar. Me faz acreditar, Senhor, no poder que o Senhor me disse, que o Senhor me deu. Aumenta a minha fé, Senhor. E me faz agir. Me faz agir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Algum recado, pastor? Senta um minutinho. Só para eu concluir. O domingo que vem vai ser o culto de Natal. Eu ouvi algumas pessoas que entenderam que hoje seria o culto de Natal. O culto de Natal é o dia 27. Tá? Então, as células que quiserem, as células que se reuniram, que quiserem apresentar uma música, um poema, um salmo, que quiserem ler um texto ou falar alguma coisa, se prepara para o domingo que vem. Tá? O apóstolo falou que a gente vai projetar, né, um coro de Natal para a gente estar cantando junto, porque foi difícil esse ano para reunir as pessoas, para ensaiar, né? Foi tudo. Este ano foi um ano diferente, né? Mas que mesmo neste ano diferente, a gente venha adorar ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, domingo que vem, esteja aqui para adorar ao Senhor. Aqueles que forem viajar, né, se apresentem ao apóstolo, ou ao pastor Tiago, ou ao pastor Fábio. Peçam a bênção para a viagem de vocês e vão na bênção do Senhor, né? Porque há um momento que algumas pessoas vão viajar para encontrar os familiares, né? Mas os que estiverem por aqui, não deixem de vir. Amém? 12 dias de clamor, então nós teremos o culto da virada no dia 31 para o dia 1º. Vai haver a ceia de Natal. Se você pretende vir, eu sugiro que você colabore com alguma comida. A pastora Raquel está com a listinha lá, para você dizer o que você pode trazer. Mas se você não puder trazer nada, não deixe de vir, tá? É para você vir, porque não é a comida o mais importante. É estar aqui para agradecer ao Senhor pelo ano de 2020 e clamar nos primeiros minutos do ano pelo ano de 2021. Se você acha que teve pouca coisa para agradecer, se você acha, né, que os seus olhos ficaram vendados e você não vê o que você precisa agradecer, mais motivo ainda você precisa vir para orar pelo ano de 2021, para terminar agradecendo muito. Amém? Mas eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para agradecer ao Senhor. Eu sugiro até que você comece a escrever. Escreva durante essa semana, esses últimos dias do ano, tudo aquilo que o Senhor fez, para que você venha aqui no dia 31 com consciência.
da sua gratidão. Amém? Agora, uma outra coisa que eu tenho para falar, caso você ache que não tem condições de trazer nada para a ceia. Você não precisa ir embora na hora da ceia, tá? Porque já aconteceu também de gente vir para o culto e dizer que não participou da ceia porque não trouxe nada. Também não é para fazer isso, tá? Você pode vir ao culto e participar da ceia, mesmo que não possa colaborar. Mas se você puder, é lógico, assina lá a ceia, né, Alda? Tem que assinar na ceia. Amém? É bom estar pertinho aqui, a gente implica, né? Alguma coisa faltou eu falar? Falei tudo? Amém? Então vamos ficar de pé. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus bendito, Tu és maravilhoso. Muito obrigada porque nós podemos confiar. Nós sabemos que não estamos à mercê das circunstâncias, mas nós estamos nas Tuas mãos e o Senhor tem cuidado de nós. Aumenta a nossa fé, eu te peço mais uma vez. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados debaixo das Tuas poderosas mãos, para voltarmos aqui e mais uma vez louvarmos ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, guarde e proteja.